A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Começando mais uma aula, mais uma EBD, Lições Bíblicas. E hoje, meus queridos irmãos, chegamos à nossa décima lição. Uma lição importantíssima, tá certo? Importantíssima. Desde o início aqui das nossas aulas, falamos sobre missões e evangelismos, ok? Na nossa revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, até chegar nessa lição presente, andamos por muitos degraus, se assim podemos falar. Aprendemos a primeira ordem a respeito do trabalho evangelístico e missionário, a importância, aprendemos diversos assuntos maravilhosos. Se você está chegando a primeira vez nesse vídeo, eu peço que você curta e compartilhe, se inscreva. Se você está conosco aqui sempre, também curta, compartilhe, se inscreva, ok? E você que ainda que não viu os outros vídeos, volte atrás e veja os outros vídeos também que estão maravilhosos. Essa lição não fica por menos, de forma nenhuma. O tema da lição é o desafio da janela 1040, ok? E os irmãos podem pensar, o que é janela 1040? Janela 1040 simplesmente é um conjunto de nações, ok? E de continentes que formam uma janela, né? Há dois paralelos, ok? Duas latitudes, e entre elas, as latitudes, se encontram essa janela, essa faixa no globo Terra, ok? De países. E ela é chamada de 1040 pelos missiólogos. Mas por quê? Essa faixa, aqui como os irmãos podem ver, essa faixa em todo o mapa mundi, né? Essa faixa se chama 1040. O porquê? Certo? Porque os missiólogos, os missionários, os evangelizadores, os evangelistas colocaram a janela 1040. Por quê? Nós iremos aprender, ok? O texto áureo, ele nos diz o seguinte: e desta forma, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então o apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento que o trabalho de um missionário e de um evangelista é ir em lugares, é alcançar pessoas, é alcançar regiões que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ele diz para não fundamentar, não fundamentar ou edificar sobre fundamento alheio. Então ele está fazendo o quê? Como missionário, um evangelista, eu tenho que ir a povos e pessoas que ainda não escutaram o Evangelho. Porque aqueles que escutaram o Evangelho estão sendo apacentados, é trabalho dos pastores, dos presbíteros ensinarem, dos diáconos na diaconia. Ok? Vamos mais ao seguinte, a verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Os missionários, quando nomearam esse conjunto de países, de nações, que neles há gigantescas cidades, megalópolis, com quase 25 milhões de pessoas em cada cidade dessa, por que nomearam esses países que pegam alguns continentes, né? O continente da África, europeu, toda essa área, né? Posso até citar, sim, aqui alguns países, como Arábia Saudita, como Guiné-Bissau, como Albânia, como Filipinas, não é isso? Há um site chamado site Portas Abertas que especifica muito mais a respeito desses países. Mas o porquê é um grande desafio essa janela 1040 com essas nações. Porque essas nações são extremamente fechadas para o Evangelho. Extremamente fechadas, declaradamente anticristãos e anticristo, anticristianismo. Vemos claramente a perseguição, né? O país mais que iremos estudar isso na próxima lição, na lição 11, mas o país que mais persegue cristãos hoje no mundo é a Coreia do Norte, não é isso? Então países como esse,
como estes, que são fechados declaradamente anticristãos e anticristo. Eles fazem parte dessa janela 1040 porque são fechados para o evangelho. E ali é onde fica a maior decadência espiritual, moral e social. O evangelho ainda não chegou plenamente a eles, só algumas pessoas. Então, aí está o maior desafio do nosso tempo de hoje no trabalho evangelizador e missionário, ok? Vamos prosseguindo. A introdução, ela vai nos dizer que a evangelização mundial, ela bate de frente com a janela 1040, que é um grande impedimento. E esse impedimento nós temos que entender que não é um impedimento meramente humano, meramente global, meramente político. Não. É espiritual, meus irmãos. É espiritual, tá certo? Então temos que nos preparar, porque esses países estão em decadência moral, social, espiritual, e porque também perseguem claramente a nossa fé, ok? E é uma imensa batalha espiritual, sabendo que por trás dessa perseguição, por trás desse fechamento para o cristianismo, há demônios, há espíritos malignos na mente dos governadores, até mesmo da população daqueles lugares, fechando eles para não receberem a luz do evangelho. Primeiro ponto, o primeiro tópico, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Primeiro ponto, uma verdadeira batalha espiritual. O texto áureo que nós lemos nessa lição, ou que fica para a nossa leitura, é Efésios 6, verso 10 ao 20. E ali irá falar sobre as batalhas espirituais, que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e principados, príncipes, hostes espirituais, malignas, maléficas desse século, e a nossa luta contra eles não pode ser de todo jeito. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais lutar e estar firme. E aqui ele cita todas as armaduras de Deus, ok? Mas o primeiro ponto que nós temos que entender é que de fato é uma verdadeira batalha. A janela 1040, aqueles países fechados para a pregação do evangelho, é uma batalha espiritual, é muito mais que social, moral, é muito mais que cultural, é espiritual. É uma guerra da igreja, do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo, contra as potestades, contra os servos do diabo, contra os seus demônios. Então temos que tomar muito cuidado. Entender que essa guerra ela tem que ser lutada com zelo e temor. Com cuidado, com observância. O que mais? Segundo ponto. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Então se essa batalha ela não é somente carnal, mas espiritual, não podemos lutar carnalmente. Temos que lutar espiritualmente. Espiritualmente de que forma? Revestivos de toda a armadura de Deus. Tomai sobre vós o quê? O cinto da verdade. Cinto da verdade é a firmeza do homem na verdade da palavra de Deus. Então o homem que vai para esses lugares, perseguidores, lugares longínquos, difíceis, ele tem que estar firmado na verdade. O que mais? A couraça da justiça. O revestimento da justiça de Cristo sobre o homem. O que mais? Os sapatos da prontidão para pregar o evangelho. O que mais? Ele tem que estar com o escudo sobre tudo. O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o escudo. O que mais? O capacete da salvação, protegendo todo o intelecto, todos os pensamentos, os olhos, o falar, o ouvir do missionário e do evangelista. O que mais? A espada do Espírito, que é a única arma de ataque. Mas também não devemos dispensar a oração. A oração, ainda que não esteja aqui na galeria, aqui nos pontos das armas do Espírito, do revestimento do Espírito, a oração é fundamental. A oração é a ligadura. A oração é os parafusos
que mantém a armadura muito bem conectada. Então, sabendo que a janela das 40 é uma grande batalha espiritual, temos que usar armas espirituais, entramos para o nosso terceiro ponto, enfrentando a batalha espiritual na janela 10:40. Temos que entender que essa janela 10:40 é um conjunto de 67 nações, em extrema pobreza e fechamento total para a evangelização. Então temos que estar preparados para isso. Lá vivem cerca de 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial. E a religião predominante nesses países é o islamismo, hinduísmo e budismo, religiões extremistas em suas vertentes, né? Sabemos o que o islamismo tem feito, o hinduísmo também, junto com o budismo. É só estudar a respeito e iremos ver a situação, ok? Segundo tópico, principais desafios da janela 10:40. O primeiro ponto dos principais desafios naqueles lugares, naquela região, é a necessidade humana. São megalópolis. Temos que entender, são megalópolis. O que é megalópolis? Megalópolis são cidades gigantescas, super e hiperlotadas, com até 25 ou mais milhões de pessoas. Você já imaginou uma cidade com 25 milhões de pessoas? Como a Índia, por exemplo. A Índia é um dos países mais... que também fazem parte desses países, que são mais confusas e estão em decadência humana devastadora. Crise sanitária, morte por raiva, algo terrível. Então, quando o missionário chegar até um país desse, ele tem que entender que é uma guerra humana terrível. Como assim guerra humana? Para a saúde, em moradia, em tudo isso. A necessidade humana é muito difícil nesses lugares. Segundo ponto, o desafio da perseguição. Nesses mesmos países, meus irmãos, há perseguições devastadoras, torturas, mortes e flagelos àqueles que creem no Evangelho, àqueles que seguem a Jesus Cristo. O missionário tem que estar preparado para a natureza dessa perseguição. Queremos estudar isso na próxima lição. Perseguição terrível, mas que necessita-se de homens corajosos para isso. Terceiro e último tópico: estratégias para alcançar países da janela 10:40. A primeira coisa que temos que entender é a oração. Oração é fundamental, porque a oração ela irá quebrantar e destruir ferrolhos nesses lugares, irá derrubar potestades e nós iremos avançando para ganhar almas. É necessário, através também da oração, que cresça pessoas que sejam mantenedores de missionários. Ajude os missionários que estão lá, ok? Apesar que é uma pouca porcentagem de missionários que estão nesses lugares atualmente. A grande maioria está em países desenvolvidos ou países que não estão passando por tamanha dificuldade como esses países. Ok? O segundo ponto, evangelização por meio da ação social. Temos que entender que o meio também de chegar a esses países é por ação social. É um médico cristão ir lá prestar atendimento médico. É um advogado cristão ir lá resolver causas jurídicas. É um psicólogo cristão ir lá atuar na psicologia daquelas pessoas. Então, é por meio de assistência social que se chega também a esses lugares. E terceiro ponto, ação médica missionária. Né? Para esses lugares, a suma para receber pessoas estrangeiras condições médicas, né? A Cruz Vermelha e o Portas Abertas e outras instituições que levam ajuda médica para esses países, ok? Então, assim alguns meios de chegarem a essas pessoas que precisam do Evangelho e do poder de Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. Essa aula é muito importante porque sabemos que há lugares no mundo que estão muito restritos à pregação do Evangelho. Necessário é Deus levantar pessoas pelo poder do seu Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, para ir lá evangelizar. E esses homens têm a capacidade de ajudar essas pessoas espiritualmente, socialmente, humanamente. Com empatia,
com sensibilidade, mas acima de tudo com muita fé e santidade diante do Deus vivo. Oremos pelas nações que fazem parte da janela 1040 e de todos os missionários e irmãos perseguidos nesses lugares. Deus abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima aula. Deus abençoe.